chama que queima e purifica, fogo que devora. Boa noite, meus irmãos, amor e misericórdia. Bom, hoje eu vim aqui com a missão de trazer a palavra do Senhor para vocês. E por isso eu vou me apresentar, porque muitos podem me conhecer o meu rosto, né? De estar aqui na Noite Mariana. Mas eu sou Priscila, sou casada com o Daniel, mãe de 3 filhos lindos, o César, a Laura e o Vitor. Eu sou membro vocacionada dessa comunidade, a qual me faz muito feliz e que me ajuda nesse processo de transformação e de conversão diária. Eu devo muito a essa comunidade e estar aqui hoje trazendo a palavra de Deus certifica que eu estou no caminho certo, né? E que eu estou tentando buscar mais pessoas para este caminho. Bom, quando eu soube que eu ia fazer esse momento aqui na Noite Mariana, eu entrei em profunda oração e pedi que Deus me revelasse uma palavra. E Ele me revelou apenas uma frase. Ele me falou: fazei tudo o que Ele vos disser. Então a palavra que eu tenho hoje para vocês é essa: fazei tudo o que Ele vos disser. Mas eu vou apresentar para vocês a origem dessa palavra em João, capítulo 2, versículos de 1 ao 5. Nas bodas de Caná. João, capítulo 2, versículo de 1 ao 5. Para quem tem a Bíblia Ave Maria, nós estamos na página 1385. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. E como visses a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe: fazei o que ele vos disser. Foi aí que Jesus me mostrou o que ele queria. Fazei o que ele vos disser. E aí eu trago essa reflexão para a nossa noite. Você já experimentou fazer aquilo que ele vos diz todos os dias? Você já experimentou uma intimidade não com aquele Deus supremo, aquele do alto poder, aquele que tudo sabe, que tudo vê, mas aquele Deus vivo, seu amigo de todas as horas, seu companheiro, aquele que está com você o tempo todo? Fazei o que ele vos disser. Quantas vezes nós somos impedidos de fazer aquilo que ele nos diz? Eu digo impedidos porque ele está conosco todos os dias e todos os momentos de nossa vida. Ele está tão presente conosco e ele nos mostra o tempo todo aquilo que ele quer da gente. Mas como está o nosso coração? Como anda a nossa vida? Para que a gente permita que ele fale conosco aquilo que ele quer que nós façamos. Como estavam aqueles serventes nessa passagem bíblica para ouvi-lo falar o que eles tinham que fazer? Como estamos nós agora, nesse meio conturbado que nós estamos vivendo? Talvez, meus irmãos, ele insiste, talvez não, eu arrisco e falo com ousadia que ele está nos dizendo a todo momento: faça, faça. Mas como nós estamos recebendo essa ordem? Nós estamos ouvindo a voz de Deus? No mundo em que vivemos, com tantas batalhas, com tantas dificuldades, com tantos momentos difíceis, nós calamos a voz de Deus dentro da gente. Às vezes nós estamos num momento
tão conturbado da nossa vida, tem tanta falação, tem tantas vozes do mundo nos falando, e nós não nos silenciamos para ouvir Nossa Senhora falar conosco: fazei tudo o que Ele vos disser. Ela nos apresenta Ele a todo instante. Ele está conosco, querendo nos orientar, querendo conversar com a gente, querendo nos mostrar o caminho, porque Ele pode e Ele quer fazer isso. Mas como nós estamos? Nós, homens pobres e miseráveis, estamos sempre tão afundados no pecado que nós não temos humildade suficiente de falar com Ele. Fala que eu estou te ouvindo. Eu estou no caminho errado, mas eu quero sair disso. Fala, Senhor, comigo. Fala, Senhor, que eu vou te obedecer. Essa frase é uma ordem, é imperativa. Fazei o que Ele vos disser. Ela nos dá uma ordem clara. Mas como eu posso fazer algo que Deus queira sem que eu não consiga ouvir a voz dele na minha vida? Como eu posso ouvir a voz de Deus, sendo que ela está abafada pela voz do mundo, pelos ecos do vício, pelos ecos dos pecados, de uma vida sem modéstia ou sem decência? Como eu vou ouvir Deus, sendo que a minha vontade de ouvir o mundo é maior do que aquela vontade de ouvi-lo? Porque ouvir Deus implica em muito mais do que me calar e ouvir a voz dele. Nós sabemos lá no íntimo da gente que a partir do momento que a gente ouve Deus, é difícil a gente não segui-lo, é difícil a gente não obedecer. Então, antes que a gente ouça, a gente prefere protelar esse encontro só para a gente continuar nessa vida cômoda que nós estamos levando. A vida de pecado é muito mais simples, ela é muito mais fácil do que a vida em Deus. Nós dispensamos uma energia muito maior em seguir a Deus do que ficar exatamente como estamos. Mudar para quê? Tá indo tão bem, tá dando tudo tão certo. Até porque o inimigo nos permite grandes sucessos na nossa vida para continuar nos enganando, para mostrar que nós não precisamos da presença de Deus, para nos mostrar que nós não precisamos ouvir essa voz, para provar para a gente que a gente não precisa fazer tudo o que Ele nos diz. Em meio a tantas situações difíceis as quais nós estamos vivendo, exatamente no cenário de hoje, pandemia, restrições, vacinações, nós fazemos esse exercício diário de ouvir aquilo que Ele está nos mandando fazer agora? Nós conseguimos nos frear, calar dentro de nós e ouvir o que Ele quer que façamos agora, para esse momento, para esse cenário difícil que nós estamos vivendo? Eu imagino agora, nesse momento, por uma inspiração divina, uma esposa desesperada, porque ela quer converter a família, ela quer converter o marido, ela quer converter os próximos dela, mas ela mesma não consegue parar e ouvir de Deus aquilo que Ele quer que ela faça. E ela fica nessa busca, nessa inconstância, nessa busca, e ela acredita que não consegue o resultado, porque ela não consegue se silenciar dentro dela mesma para ouvir aquela voz que diz para ela: faz isso, minha filha, faz isso porque assim dá certo porque eu quero que você faça, vai dar certo porque eu quero que aconteça. Porque nada na vida da gente, em momento algum, acontece sem a permissão dele. E como nós já falamos e é sabido por você, ele é muito doce, ele é muito amável, e ele não vai chegar na sua casa fazendo um estrondo. Ele não vai meter o pé na porta do seu coração e entrar de uma vez.
Ele vai te dar a graça de se silenciar, se acalmar e pedir que Ele entre. E esse é um mistério doce do amor dele. Eu vou contar aqui rapidamente um fato que aconteceu comigo de ontem para hoje. Hoje é quinta-feira eucarística. E eu e meu esposo, nós tivemos uma reunião em Belo Horizonte e eu fiquei muito preocupada. Preocupada com esse momento de agora, preocupada porque eu não ia poder fazer o meu momento eucarístico na quinta-feira. E aí eu ontem conversei com Deus e falei com Ele assim: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso do Senhor. Eu preciso de estar com o Senhor. Então, eu não posso pedir para o Senhor mudar o local da reunião, porque ela já está feita. Esse local já foi determinado. Existem outras pessoas envolvidas nisso. Então, eu peço para o Senhor me colocar perto de uma igreja, para que na hora do almoço eu possa estar com o Senhor, que eu sei que vai ser o único horário livre. E aí eu pedi, conversei com Ele e segui o resto da minha noite, as minhas orações, levantei hoje. E aí nós fomos para a reunião. E eu não falei mais com o Senhor disso. Chegando próximo ao hotel onde foi ministrado o curso, nós erramos uma quadra. Então nós não tínhamos como retornar. E aí meu esposo desceu o nosso carro. E a hora que ele parou o carro, que eu olhei para a minha direita, a igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem. E aí eu soltei uma risada no carro e meu marido falou assim: de que você está rindo? Está trazendo boas memórias aí na sua cabeça? E eu sorri tanto que eu não consegui responder na hora. E aí depois, na hora do almoço, a gente desceu, nós fomos lá, a turma toda foi almoçar, e eu falei com ele assim: eu pedi ontem a Deus que Ele me trouxesse para esse treinamento, mas que Ele me colocasse perto da igreja, porque eu precisava de fazer o meu momento de adoração a Ele. Então eu vou lá. Ele me colocou. Eu pedi, Ele me colocou. E aí eu fui, fiz um momento de adoração. E eu não sei se vocês conhecem a Igreja da Boa Viagem, ela é grande, muito grande. E eu vi, no altar tem um ostensório que sobe de elevador. E aí eu vi aquele ostensório lindo, mas ele estava vazio. E eu falei assim: Senhor, eu sei que o Senhor está no sacrário, mas eu queria tanto te ver. Mas o ostensório era tão grande, que eu fiquei olhando assim para ele. E quando eu abaixei os meus olhos para poder pegar a Bíblia, que eu olhei assim, tinha um ostensório menorzinho em cima do altar, com ele exposto. E eu falei: Senhor, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor me ouve. Ele podia ter me colocado, ele podia ter estacionado o carro assim, na quadra da frente, na rua do lado, na rua embaixo, do outro lado, de forma que eu não me atentasse. Aliás, o restaurante podia ser em outro lugar, porque tinha um restaurante para cima, mas foi lá, pertinho dele, porque eu pedi para ele. Porque ele faz assim com a gente, ele cuida desse jeito da gente. E a gente só consegue sentir o quanto ele cuida da gente, a gente só consegue dialogar com ele a partir do momento que a gente tem muita intimidade com ele. Porque se você estiver num ambiente cheio de pessoas falando, cheio de gritaria, se imagina num ambiente de carnaval. A música alta, aquela quantidade de gente falando. Muito provavelmente, você não vai conseguir escutar uma única voz te chamando. Exceto se for algo sobrenatural e ele tiver preparado aquele momento para você. E aí isso não tem controle, ele te resgata, pode ser o ambiente que for. Mas geralmente, humanamente falando, você não consegue estabelecer um contato, um diálogo direto no meio de uma bagunça, no meio de uma festa, onde tem muitos gritos, onde tem muito som. Então é preciso que você refrigere a sua alma. É preciso que você se acalme, saia do barulho para ouvir a voz dele. Para ouvir o que ele tem a te falar, para ouvir o que ele quer que você faça agora.
em qualquer situação da sua vida. Pode acreditar. A gente acredita num Deus superior e muitos de nós católicos reza e ora e pede a Deus, mas como um ser supremo que está longe, que está afastado. E quem está muito afastado, geralmente tem que mandar recado, tem que mandar, tem que falar, tem que gritar para a gente entender, para a gente escutar. E nós também temos que gritar para ser ouvido por aquele que está lá, bem distante. E esse Deus que a gente serve, esse Deus que a gente ama, ele é vivo. Ele está perto. E ele precisa só que você preste atenção nele para você ouvir o que ele tem para falar a você hoje. E você não precisa de gritar e ficar esperneando por ele. Quando você estabelece um contato direto com ele, olho no olho, talvez às vezes nem precise de palavras. Tem momento que você fita o Jesus exposto ali no Santíssimo e é o suficiente. É o suficiente para mudar o seu estado, é suficiente para mudar o seu dia, é suficiente para mudar a sua história. Priscila, mas isso é muito difícil de fazer. Eu concordo. É mesmo muito difícil de fazer. Aliás, é mesmo muito difícil de começar. Mas depois que você faz isso, você sente um conforto tão grande, uma certeza tão grande, um amor tão grande, que vira o seu hábito. E aí você se pega já fazendo assim: nossa, eu vou ali no mercado, Senhor, vai comigo. Nossa, hoje eu tenho um trabalho de escola para fazer, Senhor, faz comigo. E isso não tem idade, não. Isso não são para pessoas mais maduras, para pessoas que já estão aposentadas, que podem ficar por conta de ler a Bíblia, de rezar o terço com a canção nova. Não. Isso é coisa de gente que ama. E gente que ama não tem idade. Pode ser um jovem, uma criança, uma mãe de família atarefadíssima, um executivo, um vendedor. Sabe por quê? Porque você não precisa de estabelecer horário e local, você não precisa de agendar a conversa com seu Deus. Você pode ter ele ali, face a face, todo momento. Então eu estou lavando vasilha, eu estou conversando com Deus, eu estou tomando banho, eu estou conversando com Deus. Aí a gente pensa assim: nossa, quem me vê andando na rua parece que eu sou doida. Essa máscara agora é show, viu? Porque a gente vai conversando com ele, a máscara esconde e ninguém tá vendo e você tá lá no diálogo com ele. Só que eu vou te fazer um outro ponto de reflexão. Cuidado, porque às vezes ficar falando é muito bom. Você se esvazia para o Senhor, para a pessoa certa. Porque nós temos o péssimo defeito de fazer o seguinte: nós estamos atravessando um problema muito sério, muito grande, a minha casa está na desordem, e aí eu vou para minha melhor amiga, mando um zap para ela, um áudio, peço ela para conversar, vou na casa dela, vou tomar um café com ela, e aí eu despejo em cima dela toda a minha dificuldade. Ela vai me ouvir. Em muitos casos, a gente até escolhe uma pessoa caridosa, que vai me ouvir, que vai tentar me compreender, mas ela não vai resolver o meu problema. Ela vai compartilhar daquele momento comigo e mais nada. Então, quando você tiver um problema, algo de difícil solução, você apresenta para Deus. Fala com Ele. Senhor, eu te entrego esse momento, está difícil. Essa é a minha miséria, esse é meu milagre, essa é a minha cruz. Mas não me deixa carregá-la sozinho, não. Só que para a gente obedecer essa frase que foi colocada, gravada no meu coração para essa noite, vai ter um momento que eu preciso de me calar, de me silenciar e esperar que Ele fale comigo. E Ele pode usar o Espírito Santo, e Ele pode usar a Nossa Senhora para dar essa ordem para você. Aliás, Ele pode estar fazendo isso agora na sua casa. Nossa Senhora pode estar falando assim com você, marido. Para. Faça o que Ele está pedindo para você fazer.
Ele pode estar falando com você que é dependente do álcool, que é dependente de qualquer substância química, dependente, que tem alguma dependência emocional, que está doente pela depressão, pela síndrome do pânico. Ele pode estar te falando agora. Para. Nossa Senhora está aí do seu lado, nós invocamos a presença dela agorinha. E eu tenho certeza que ela está falando aí com você. Fazei o que ele vos disser. Priscila, mas eu não tenho intimidade ainda com o Senhor para eu escutá-lo. Cresça na sua graça da oração. Não existe caminho de intimidade com o Senhor sem a oração. Mas às vezes eu estou tão afundada no meu problema, a depressão está tão grande, eu não tenho força para rezar. Conversa com Ele. A gente precisa de sair do bitolamento de achar que a oração só funciona quando você reza o terço completo. É bom que nós façamos isso. Esse é o nosso exercício diário. Mas às vezes a nossa dor é tão grande que a gente começa e não tem força para terminar. E onde acaba a nossa força, começa a força de Deus em nós. Ele emenda a oração do terço com o amor dele. Nossa Senhora vai te costurando fio a fio, como essa corda que une todas as contas. Nossa Senhora é essa corda do seu rosário na sua vida. Ela vai te juntando, conta por conta, para apresentar a Ele. E aí ela fala com toda a doçura do mundo: silencia, meu filho, faz o que Ele vai te falar, porque é certeiro. Só que nós, como filhos teimosos, a gente fica lá assim: não, 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 hoje não, amanhã não, quando eu me decidir por uma vida mais santa, mais reta, eu te procuro. Não, hoje não, que voz teimosa que insiste e que fica ali no meu pé. Aí eu ilustro esse momento com um desenho animado que, infelizmente, retrata uma verdade. Na minha época, e nem vou falar os anos, né, tinha um desenho que ficava um anjinho falando do lado do ombro do Donald e um anjinho do mal falando do outro lado do ombro dele, né? Isso acontece com a gente. Infelizmente, isso acontece com a gente. O pecado, o mal existem, bem como a graça, a misericórdia existem. Isso é comprovado, isso é bíblico. E nós somos seres humanos e a gente precisa muito da graça e da presença de Deus para a gente ouvir a voz dele que fica aqui. Sempre que você sai para praticar um pecado, sempre que você vai a um lugar que te leva ao pecado, você sabe o que você está fazendo. Você sabe que está saindo de casa para cometer uma atitude que não agrada o coração de Deus. E até na beirinha, na portinha do local onde você vai entrar, você tem o livre-arbítrio de escolher. Ou eu escuto a voz do anjo bom, ou eu escuto a voz do anjo mau. Ou eu fecho a cara, viro as costas e volto para casa e escolho ficar com Deus e escolho ouvir o que Ele tem para mim naquela noite, naquele dia, naquele momento. Ou eu também fecho a cara, tampo meus ouvidos, tranco meu coração e dou um passo e entro nesse local que vai me fazer cair. Tudo isso de forma muito consciente, porque todos nós conhecemos a face do bem e a face do mal. Isso veio conosco através de Adão e Eva, lá em Gênesis, que foi anteriormente pregado para nós. Todos nós conhecemos e todos nós podemos escolher. Qual é a voz que você quer escolher hoje? Quem você quer que determine o que você faz? Porque se você escolher que Deus determine o que você quer, que Ele quer que você faça, vai ser difícil, vai ser duro. Talvez você tenha que se dispor de tudo que você já foi até hoje.
E sei lá, se você tem 40 anos, você vai ter que se desfazer de 40 anos de história para começar outros 40 anos novos. E reconstruir, e construir, e reconstruir de novo é muito difícil, mas isso não é tarefa para nós. Isso é tarefa para o Espírito Santo. Que a partir do momento que você abre a sua vida para Deus, Ele vem e te inunda. Então você não se transforma, você não se converte porque você quer. É porque você abre uma brecha no seu coração e Ele entra, e Ele transforma, e Ele te liberta. Mas se você se decidir ouvir a voz do pecado para governar a sua vida, te garanto que muitos empecilhos você não vai encontrar. Sabe por quê? Um amigo, gente boa, que cresceu com você a infância inteira, ele te chama para tomar 1, 2, 3, 4 no boteco. Mas ele não te chama para rezar 1, 2, 3, meia Ave Maria. E numa sexta-feira de tarde, com o sol quente, rezar Ave Maria é mais agradável ou uma cerveja gelada? Priscila, mas uma cerveja gelada não é pecado. Mas e o que vem por trás dela? E aonde você escolheu tomar essa cerveja gelada? Diante do Santíssimo é que não é. E um adolescente que sabe que o colega mexe com coisa errada. Tem um colega que chama ele todo domingo. Fulano, vamos para a missa. Ah, não. Domingo que vem eu vou. Passa aí domingo que vem, às vezes eu vou. Aí ele passa no outro domingo. Vamos à missa? Ah, não, cara, você é careta, em todo domingo você passa aqui, me chama. Oh, mas você que falou comigo. Ah, não, mas eu estou enjoada, me esquece. Pode ir, vai e reza para mim. 1 hora eu vou. Mas aí aquele benditinho lá, aquele abençoado, que mexe com coisa errada, bate na sua porta, segunda-feira de tarde. Vamos lá? Vamos ver o esquema? Peraí, só um minutinho que vou dar uma ajeitada, vou falar com minha mãe que eu vou jogar bola. Passa a mão na mochila, põe bola, põe meião, põe camiseta. Mãe, tô indo ali jogar bola e daqui a pouco eu volto. E isso passa 2, 3, 4, 5 horas e a mãe já está descabelada em casa. E cadê meu filho que não chega? E a noite já caiu. E aonde estava o meu filho? Com aquela companhia que chamou para uma coisa que era muito mais fácil. Porque as coisas do mundo, meus irmãos, são mais fáceis. E não são mais fáceis só para vocês, não. São mais fáceis para mim também. São mais fáceis para todos nós da comunidade Mãe de Misericórdia. A diferença é que quando a gente se dispõe a estar no Senhor, a gente vai fazendo as nossas escolhas e uma escolha, bem como uma escolha ruim puxa outras escolhas ruins, as escolhas boas também puxam outras coisas boas. Quando você para de frequentar certos locais mundanos e passa a frequentar locais religiosos mais celestes, aí você vai 1 vez, você vai 2, aí você conhece uma pessoa legal, aí você conhece outra pessoa legal e ela vai te chamar 1 hora para o terço, 1 hora para o rosário, outra hora para as 1000 misericórdias, entendeu? E aí quando você vê, você já está naquele exercício diário de querer estar inserido naquele ambiente, porque você se sente bem, porque lá você acalma o seu coração e ouve Nossa Senhora falar com você. Faz tudo o que Ele vos disser. E aí você vai falar, Nossa Senhora, mas eu não estou ouvindo. Aí ela vai falar com você, espera. Aí num determinado momento de uma reunião boba, Ele fala com você, estou aqui. Sai na hora do seu almoço e vem porque eu estou aqui, porque Ele te atrai para Ele. Ao passo que se você está lutando contra o vício, está lutando contra a vida errada, mas não abandona os locais que te fazem cair, como você espera de estar melhor? Como você espera de respirar ares melhores? Como você espera de mudar as suas atitudes? Porque você sabe que faz mal. Você só não quer admitir, mas você sabe. O adúltero, a adúltera,
Ela sai para se encontrar com o amante, sabendo que aquilo é errado, mesmo que ela não leve em consideração a parte espiritual da situação. Ela sabe que ele é errado porque ela tem o marido dela, independente da religião, ela tem o marido dela, e estar com outra pessoa é errado. Tanto que para se encontrar com o amante, com a amante, você precisa de fugir, ir para lugar escondido. É muito raro ver um motel dentro da cidade. Existem, porque agora a cara de pau está muito grande. Mas existe, mas é raro. Sabe por quê? Porque você tem que se esconder. Você vai à noite, porque de dia você pode ser flagrado. As pessoas usam droga no esconderijo porque elas precisam se esconder. E primeiro elas se escondem de Deus. Isso pode ter certeza. A primeira fuga é de Deus. Depois é da sociedade, depois é da família, depois é dos amigos caretas. Primeiro ela se esconde de Deus. Todo erro. E aí eu não posso ficar aqui essa noite toda elencando a gama de pecados que nos levam a mais pecados, porque são muitos, porque nós somos seres humanos e todo mundo cai. Tem gente que cai na mentira, tem gente que cai na discórdia, tem gente que cai na irritação, na ira, e que são pecados que nos levam a consequências pecaminosas e que nos fazem viver esse ciclo de pecado. E romper com isso, meus irmãos, realmente é muito difícil. É preciso o quê? Você faça aquilo que ele vos disser. Romper com as atitudes de uma vida é difícil. E é difícil para mim também. Todo dia a gente fica no deslize. Todos os dias nós somos provados. Todos os dias. Mas todos os dias nós somos amados. Porque Deus te ama. Ele não ama o seu pecado, mas Ele te ama. Ele te ama com uma força, com um coração que nós nunca, mesmo em nossa maior ousadia, nós nunca vamos calcular. Ele se revela para a gente de uma forma tão amável que Ele respeita e Ele vai se revelando para você, para nós, aos pouquinhos. Ele brilha lá no altar, na Eucaristia, aos pouquinhos, porque Ele sabe que se Ele brilhar com o brilho todo intenso, Ele vai nos cegar e vai nos impedir de continuar enxergando Ele. Ele vai se revelando através de pequenos mistérios, de pequenos afagos, de pequenos sinais durante o dia, durante os nossos momentos, e a gente vai viver nessa cumplicidade, e é tão especial, mas é tão especial a gente ouvir Ele falar com a gente. Priscila, você está ficando doida. Você está ficando doida porque eu até entendo que Deus conversa, mas se eu ouvir Ele falar, Ele fala. Ele fala e fala de diversas formas. Ele usa o Espírito Santo, Ele usa a Virgem Maria, Ele usa a palavra dEle, Ele usa o terço, Ele usa sonhos, Ele usa pessoas. E em tudo, não existe nada na sua vida, ponto nenhum, que Ele não saiba, não conheça e não queira participar. Até naquela profundeza mais profunda do seu íntimo, Ele quer entrar. A gente só precisa de ter coragem para falar com Ele. Senhor, sabe aquela gaveta lá no meu coração que nem eu quero abrir? O Senhor abre para mim. Sabe aquela estante com aquelas duas portas grandes, Senhor? Tem anos que eu não abro, abre para mim. Sabe aquele tapete, Senhor? Tá cheio de coisinha lá de baixo. Varre para mim. Ele varre. Gente, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão lindo, que Ele chega a ser obediente a nós. Pensa, um Deus todo perfeito, todo maravilhoso, ser obediente a você, porque quando você pede, Ele atende. Às vezes, Ele é tão obediente e Ele quer tanto você, que você fala de brincadeira e Ele leva a sério. E nessa brincadeira, Ele pode te converter de uma vez só. Aí eu te convido, faça essa experiência. Essa noite mesmo, acabou a noite mariana, se tranca no seu quarto, no banheiro, aonde você tiver privacidade,
e faz essa brincadeira com ele. Se você não é capaz ainda de fazer um convite sério, faz assim com ele assim: Senhor, aquela menina falou lá, né? Então, vou experimentar. Faz um pedido. Ele vai te atender. Ele vai te atender, sabe por quê? Porque tem coisas que a gente pode até falar da boca para fora, mas ele te conhece da boca para dentro. Então, quando você estiver numa situação de pecado e que está muito difícil você resistir, muito, 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 muito difícil, você fala com ele: o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu entre aí ou que eu vá para casa? Mas, alto lá, você tem que ser forte para escutar aquilo que ele verdadeiramente tem para te falar. Porque o nosso humano tende a querer que Deus responda aquilo que a gente quer escutar. E isso não é ter diálogo. Isso é você continuar no monólogo. Senhor, me ajuda. Tal lugar determinado é o meu ponto de queda. O Senhor quer que eu vá lá? Passa 1, 2, 3 minutos. O Senhor quer? Passa mais 5, 10, 15. O Senhor não falou nada, é porque não tem problema. Ele quer que eu vá. E aí eu vou. Mas nesses 1, 3, 15, 20 minutos que se passou, ele falou no seu coração. Mas como não era aquilo que você queria ouvir, você ignorou. Ele conversa com você? Claro. Ele fala aquilo que ele quer que você faça? Claro. Você só não escuta. Ou escuta e não obedece. Mas ele não deixa de falar com você. Nós temos uma tendência muito forte a nos despejar diante do Santíssimo. E falar com ele, colocar para fora tudo o que está nos angustiando. E no final, a gente fala assim com ele: o Senhor podia fazer assim, 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 assado. A gente dá o beabá todo para quem conhece o abecedário de trás para frente, de frente para trás. A gente dá ordem para aquele que é o único que tem diretriz. A gente fala com ele, a gente coloca para ele a situação, dá para ele a resposta e pede para ele fazer daquilo que a gente quer que ele faça. E mais do que fazer aquilo que ele quer, é a gente ter consciência que ele quer que a gente faça a vontade dele, porque a vontade dele é perfeita e agradável. Então, por mais que você se sinta ao contrário do mundo em fazer aquele que ele está dizendo para você fazer, não tem problema. Com toda certeza absoluta, é o certo a se fazer. Então, para finalizar esse momento de reflexão que Deus proporcionou que eu fizesse junto com vocês, eu queria que vocês fechassem os seus olhos por um instante, acalmasse o coração de vocês e calasse todas as vozes que insistem em gritar na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, e dizer assim: Pai, eu quero apenas te ouvir. Fala para mim o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero, Senhor, como João, o seu apóstolo do amor, encostar minha cabeça no seu peito e descansar todo o meu ser, de tal modo que se o Senhor der um passinho para trás, eu desequilibro. Porque eu quero me entregar totalmente ao seu amor. Porque só assim eu posso te ouvir. Virgem Santa, como a Senhora ordenou que seu filho fizesse o mistério das bodas de Caná e enchesse todas aquelas talhas de água, para que elas se transformassem nos melhores vinhos, assim como Jesus ordenou que se fizesse isso, Mãe, peça ao seu filho que ele ordene isso na minha vida também. Peça agora que as talhas do seu coração
sejam inundadas pelo melhor vinho do Senhor. Que a sua única embriaguez de hoje em diante seja a embriaguez do Espírito Santo. Aquela que traz alegria, aquela que restaura, aquela que te salva, que te ergue. Peça à mãe para que você seja capaz de ouvir a voz de ordem do seu filho. Peça à mãe que ela ordene você a escutar o vosso filho. Fala com ela: mãezinha, me cobre com o seu manto e me faça escutar aquilo que o seu filho tem para me dizer, e que eu seja capaz de realizar todas as vontades dele, não porque eu sou bom, não porque eu mereço, mas porque eu sou alcançado pela misericórdia dele, porque eu sou alcançada pelo amor dele. Esse momento de intimidade é entre você e Deus e mais ninguém. E é por isso que você pode selar esse momento agora, dizendo sonoramente ou no silêncio do seu coração, fala com Ele agora: Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor é o amor da minha vida. E por isso, mesmo que seja difícil, eu quero me entregar a Ti e me colocar diante de Ti como uma pertença, porque eu sou todo vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.